Muito bom dia, que Deus ilumine a vida da senhora e o senhor. Um prazer imenso aqui estarmos em mais um programa para ajudar você que aí do outro lado precisa de muita luz. Aliás, essas pessoas que estão a passar pelo caminho de luz, feito, vou colocar as imagens, com os 70 iluminados, estas pessoas, elas têm recebido luz. Se a senhora e o senhor têm acompanhado o nosso programa, você vai observar que ao longo do mesmo, pessoas têm contado suas experiências de milagres, curas e libertações. E eu agora, nesse momento, eu quero chamar a sua atenção. Você que ouve vozes, vê vultos, dores de cabeça, desmaio, ataque, conversa com pessoas mortas, depressão, vontade de morrer. Você acha que isso é normal? Você acha que essa situação toda seria um destino, coisa da vida? Eu conversei com a ex-bruxa, a dona Ana, e ela desvendou o caso de uma amiga que dentro de casa estava vendo vultos e ouvindo vozes. Ela estava sendo acompanhada por um espírito zambeteiro, um espírito maligno, uma força das trevas. E a ex-bruxa, hoje não mais bruxa, hoje ela serve à luz, desvendou, esclareceu, elucidou o caso dessa amiga. Veja. Meu nome é Cristiana e eu tenho pressentido na minha casa um ambiente muito forte. Desconfio que é das discussões que há entre os meus pais. Também já senti presenças e já vi vultos no meu quarto e aconteceu uma situação muito estranha. Saiu fumo da minha casa de banho e não aconteceu em mais nenhum apartamento. Ninguém soube justificar porque é que isso aconteceu. Eu gostava de saber se pode ser motivado por alguma inveja por parte dos meus vizinhos ou se é só um problema espiritual. Dona Ana, então, ela diz que vê vultos, sai fumo de certos lugares, principalmente da casa de banho. Agora, isso é ação do espírito, porque os vultos caracteriza que não é algo natural, é sobrenatural. Tem alguma coisa que ela não encontrou? Fale um pouco a respeito disso aí. É sim, ela falou relativamente ao fumo que viu na casa de banho. Às vezes são trabalhos feitos com velas, poderá ser feito alguém que tenha acesso à casa dela, porque as coisas não aparecem do nada, não é? A casa pode ser mal assombrada ou não, porque o próprio efeito pode ser feito independentemente se é assombrado ou não. Portanto, quando esse tipo de coisas estranhas, normalmente é alguém que está chegado a ela, alguém amigo, que tem inveja e tenta fazer algum ritual, até isso o fumo tem a ver com velas, com algo ligado com fotos, não é? Por isso foi algum ritual, ela estava a dizer com tendas familiares, portanto isso é mal de inveja, alguém que realmente a tentar separar dos pais, tentar também acabar com a alegria dela. Os vultos é algo espiritual mesmo, ela está mal espiritualmente e faz com que ela não tenha paz. Certamente ela não falou nisso, mas não tem paz de espírito e não está bem espiritualmente, não é? Por isso, ela tem que procurar mesmo ajuda. Isso foi feito um ritual, certamente com velas, algo ligado, poderá ser feito dentro de casa e também como apoio fora de casa, porque nunca é feito nada isolado, nesse tipo de situação com invejas e isso. Portanto, ela deve procurar ajuda para que o mal, todo esse ritual seja desfeito. Porque se não está nos pais, já está a passar para ela e toda a geração, e todas as pessoas que envolverem familiares, não é? Porque realmente as discussões, o mal-estar dos vultos, faz com que se discutam e com que haja mais contendas ainda, sem explicação. E então, esses vultos seria o que propriamente que ela vê? Os vultos, ela pode ver vários tipos, podem estar a chamar por ela, pode ser o espírito da morte, ela não falou, não sei se percebi bem da parte da vida financeira, mas quando há certos tipos de vultos, tentamos chamar para a morte, para nos enlouquecerem, para nos sentir mal-estar, para tentar se matar a ela própria. Portanto, ela pode ser de várias formas. Portanto, isso também ela não mencionou muito bem, mas isso realmente é um mal espiritual que lhe quer afundar e quer ter a própria vida. Mas quando a pessoa, o ex-bruxa, dona Ana, ela vê vultos, isso caracteriza que tem um espírito constantemente, um espírito mau, sim, ao lado dela? Sim, que lhe acompanha em todos os passos que ela dá. Tudo que ela faça, tudo que ela planeja, tudo que ela possa até falar, é tudo cortado, é tudo bloqueado, para que ela não consiga. Portanto, é trabalhado
dessa forma e não consegue realizar nada. Deixa eu falar com a amiga Cristiana, né? Amiga, preste atenção. Sexta-feira nós temos aqui no Cenáculo do Porto um tratamento eficaz, que é o tratamento de luz. Nós damos garantia do tratamento. Diversas pessoas já foram libertas, pessoas que em poucas semanas largaram o remédio, os antidepressivos, foram curadas, o desejo de morte saiu, a vontade de morrer saiu, abandonaram os medicamentos. Pessoas que hoje são outras, mediante esse tratamento. Então o que eu aconselho a você, ô Cristiana? Pega o papel, escreve o nome para lançar ali no Vale de Sal, porque você vai passar, 70 preces serão feitas. Você passa a bruxaria, a feitiçaria, a magia não. Vai haver um descarrego, uma limpeza, uma quebra de maldição. 70 preces para quebrar as maldições e abrir caminhos. Tá ok? Rua Egas Moniz, 485, no Porto, em frente ao quartel militar da Constituição. Aguardamos a senhora e o senhor. Observe que o mal, ele trabalha. Isso não é coisa da cabeça da pessoa. Como disse a ex-bruxa, e falou bem, porque durante 14 anos ela foi bruxa. Ela recebia os espíritos. Aliás, não perca, todos os dias, de segunda a sexta, 6 horas da tarde, eu estou ali na Placar FM 95.5 com a ex-bruxa, desvendando os mistérios. E você observa que Deus trabalhou na vida dessa senhora, a dona Ana. Quebrou as algemas, hoje ela está na luz. E ela tanto pode falar do que ela viveu, como do que Deus é capaz de fazer. Amiga do Mistério e tantas outras que acompanham o nosso programa, escreva no papel os seus problemas sexta-feira agora, ali no Cenáculo do Porto, em especial 8 da noite, passe pelo caminho dos 70 iluminados. Eles irão tocar a trombeta. O texto sagrado diz que quando a trombeta era soada, os inimigos batiam em retirada, as muralhas caíam, esse problema vai cair, essa doença, miséria, sofrimento e dor. Nesse caminho, você passa, mas a doença não. Há um antes e depois. Deus tem trabalhado fortemente. Falar em trabalhar, daqui a alguns minutos, nós vamos realizar um momento de fé e esperança. Eu já tenho aqui, o meu copo com água. Se você puder, prepare o seu. Nós temos também aqui um caderno de oração. Você pode agora falar com o atendente, desabafar, conversar, receber conselhos pelo 21 836 8008 ou mandar uma mensagem de texto ou WhatsApp pelo 91 6797 425. Nós vamos conhecer agora resultados de pessoas que nesse tratamento mudaram de vida. Nós vamos, nesse momento, acompanhar resultados de pessoas que no tratamento de luz venceram. Venceram o ritual que foi jogado, o bruxedo que foi mandado contra a vida delas. Veja. Desapareceu-me 2 peças de roupa íntima do arame, velas a arder, bolas de cabelo, chouriços de sangue, aparecia-me tudo à porta. O meu nome é Maria José e eu fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou quando eu ainda era criança, porque eu via vultos, tinha medo de dormir sozinha, tinha muito medo. E depois, pior ainda, foi que a minha mãe, para resolver essa situação, não é? Ela procurou bruxos, não é? Para resolver a situação, só que não resolveu. Conforme eu fui crescendo, e eu fui tendo mais problemas ainda, problemas de saúde. Só que depois eu casei com 21 anos, e ao final de mais ou menos um ano, desapareceu-me 2 peças de roupa. E começou-me a aparecer assim rituais, velas a arder à porta, coisas esquisitas, montões, bolas de cabelo, sacos com azeitonas pretas, aqueles chouriços de sangue, aparecia-me tudo à porta. Então aí o meu marido começou a envolver-se no jogo. Cheguei a ir a bruxos, não é? Porque como apareciam esses rituais, não é? E começaram-me a dizer, são coisas que te fazem, era melhor tu ires consultar uma pessoa, e eu não queria ir, porque eu não acreditava muito, não é?
quando as coisas começaram a acontecer comigo, é que eu comecei a acreditar mais. Acabei por ir e ainda agravei mais a situação da minha vida. Eu ia ter dívidas em finanças, meu marido começou a trabalhar por conta própria, como julgava, não pagava nada, e cheguei a receber uma carta para que iam me confiscar o meu ordenado, e eu recordo-me de uma situação que eu cheguei lá nas finanças e a senhora que estava com o processo, eu disse que não podia pagar aquilo e que também não podia, que eles queriam me tirar uma parte do ordenado, e a coisa que ela me disse foi para eu me separar do meu marido. E eu comecei a chorar na frente dela, ali nas finanças. Começámos a discutir, porque ele gastava o dinheiro todo no jogo, nos vícios, começámos a ter discussões, e eu comecei a ficar doente, com depressão, porque não tinha dinheiro para nada, era só eu a trabalhar, depois tive 2 filhos também. Os meus filhos também começaram a ter problemas. Eu recordo-me que o meu filho gritava de noite, parece que via coisa, criança, eu vinha dar com ele de joelhos no chão a chorar. Depois era a minha filha que tinha muita dor nas pernas. E eu lembro-me que a minha vontade era sair de casa para a rua e me atirar ao mar. Eu só não fazia isso porque eu pensava nos meus filhos que eram pequenos, e eu não fiz isso só por causa deles, porque a minha vontade era essa. Depois eu pensava em me separar, mas depois também pensava que não queria voltar para a casa da minha mãe, não queria os meus filhos ficar sem pai, e era um turbilhão na minha cabeça. Sim, eu conheci o Centro de Ajuda, por incrível que pareça, foi a mesma pessoa que me convidou para eu ir ao Bruxo, me convidou para eu ouvir a rádio. E através desse programa da rádio eu comecei a falar com o meu marido. E a dizer que podíamos ir. Então levou-me numa sexta-feira. Eu entrei na igreja numa sexta-feira. Hoje, graças a Deus, está muito bem a minha vida. O meu marido libertou-se de todos os vícios, de todos. Ele era jogo, álcool, e ele era tabaco. E libertou-se de tudo. Os meus filhos estão bem, graças a Deus. Já são casados, não é? Estão muito bem, graças a Deus. E eu estou curada de tudo. Eu não tomo medicação nenhuma, graças a Deus. Hoje eu sou muito feliz. Tenho muita paz dentro de mim. Eu estou bem, tenho saúde. Financeiramente tenho uma vida estabilizada. O meu casamento está muito bem. A minha família está toda bem, graças a Deus. O ritual foi quebrado e hoje eu sou feliz. Senhora, senhor, creia. Você rezou, você pediu a Deus, você disse, Deus me ajuda, me dá uma luz, eu não aguento mais essa vida. Você de repente quer se matar, quer dar cabo da própria vida, você quer terminar teu casamento, você quer fechar a sociedade, você está desesperado aí, bebendo, fumando, se drogando, e você falou, meu Deus, me ajuda. E Deus lhe mostrou esse programa. Deus está a lhe mostrar esse tratamento. Ó, põe na tela aí de volta. 70 orando, ó, estendendo a mão, as pessoas passando e recebendo luz, recebendo força que vem de Deus. Ou seja, Deus lhe mostrou a solução, a saída para esse problema. Nós aguardamos a senhora sexta agora em especial e o senhor 8 horas da noite ali no tratamento de luz, tá ok? Daqui a alguns minutos, um momento de fé e esperança. Você que está em desespero e quer participar da prece, prepare um copo com água. Se quiser ligar, 21-836-8008 ou 91-6797-425 para enviar um SMS ou uma mensagem de texto. Todos os domingos, nós realizamos a grande concentração de fé e milagres. Esta. As pessoas levantam a garrafinha para o céu e elas, como você vê, elas agitam as águas, misturando ali a gota do milagre com a água que elas trazem de casa. É o tratamento espiritual com as águas que curam. Nós vamos conhecer o caso de uma senhora agora que ela tinha uma depressão crônica. Há 2 domingos atrás ela conversou conosco ali e ela foi curada totalmente. Se não me falha a memória, ela tomava 10 comprimidos por dia. Crônica. Foi aos especialistas, fez os tratamentos
Entenda, não foi falta de tentar. De repente é o teu caso. Ela trouxe a garrafinha, colocou a gotinha, põe pra gente as imagens, colocou a gotinha do milagre, olha lá, a gotinha do milagre, com o óleo que foi consagrado pelos 3 bispos. Vou mostrar os 3 bispos, o bispo Edson, bispo André, representando o pai, o filho, e o bispo Francisco, que hoje cuida do tratamento da cura no Templo de Salomão. Aí depois vem a oração da... Pode colocar essa. Aí vem a oração, a prece, misturando a água. As pessoas sacodem a garrafa e misturam esse azeite, essa água, e ela se transforma no santo remédio. E aí Deus trabalha. Elas bebem uma dose ali, bebem em casa, banho o doente, passa sobre a doença. Veja o que aconteceu na vida dessa senhora que fez o tratamento. Seu nome é? Aurora. Aurora. Deus liberou poder na tua vida? Sim, Sr. Pastor. O que houve? Eu era depressiva quando eu cheguei à igreja, era depressiva já há 17 anos. Pensamento de suicídio, que eu não via futuro para mim, eu só pensava no suicídio. Eu não cometi, nem nunca tentei, porque eu olhava para o meu filho e via que ele precisava de mim. Quando cheguei à igreja com os tratamentos, com os propósitos que fiz com Deus, graças a Deus libertei-me. Você tomava algum remédio? Tomava diário, cerca de 6 comprimidos por dia, muito fortes. E mesmo para o coração em SOS, tomava diário para a depressão, para o coração era sempre muito acelerado. E tinha também em SOS, quando eu não conseguia controlar os batimentos do coração com respirações fundas, como os médicos me ensinavam, porque eu não tinha nada no coração, eu fazia exames e não tinha nada. Era aqueles sintomas. Quando eu não conseguia controlar com a respiração funda, como os médicos me ensinavam, eu tinha que tomar aquele comprimido, senão começava a ficar roxa, parece que... Eram 6 diários. Sim. E mesmo com os comprimidos, o problema não acabava. Não, Sr. Doutor, eu tentei largar os comprimidos várias vezes e cada vez ficava era pior e tinha de tomar era a medicação mais forte. Não conseguia... Só a fé mesmo. Só a fé mesmo. E aí você veio para a corrente, fez uso do tratamento. Conta, como que foi essa cura? Foi de um momento para o outro, Sr. Pastor. Eu quando dei por mim, eu em meio ano, não chegou bem a meio ano que estava na igreja, eu já não tomava medicamentos. Quando eu dei por mim, eu esqueci-me dos comprimidos, eu não os tomava, não precisava deles. E eu sentia-me a pessoa mais feliz do mundo. Livre? Livre. Hoje você não toma mais nenhum remédio? Nenhum, Sr. Pastor. Hoje é uma paz, é alegria, não é a mesma Aurora que era. Eu nunca me senti tão feliz como me sinto agora, mesmo desde a minha infância até aos meus 23 anos, foi quando eu comecei entrei com a depressão, o meu filhinho era pequenino. Eu hoje sou muito mais feliz do que era até essa altura. E continua aqui? Graças a Deus. E por falar nisso, Sr. Pastor, eu ia para Bruxos, porque eu andava tão mal, eu andava tão negra, quem olhava para mim por fora, eu andava sempre com um sorriso na cara, mas sempre a chorar por dentro, uma negrura que eu não conseguia explicar, eu não sabia explicar o porquê. Foi ao Bruxo? Fui, Sr. Pastor. Resolveu? Infelizmente fui, porque não resolveu, melhorou, naquela área que eu ia, melhorou, mas as outras todas começaram a afundar, e depois quando, dessa área que eu fui, começou a piorar e a minha vida cada vez mais no fundo do poço. Então, hoje totalmente curado? Totalmente curada, Sr. Pastor. E tenho mais um da minha mão também. Quando eu cheguei na igreja, eu estava praticamente paralisada deste braço, porque eu trabalhava numa pastelaria e na máquina de fiambre, que ela estava desmontada, não sei como é que aconteceu aquilo, eu cortei-me assim aqui do lado e quando fui para ser atendida, a médica não viu que eu tinha os tendões cortados. Depois fui para a fisioterapia, o dedo começou a encurvar, fui para a fisioterapia e tudo e não adiantava nada. Ao fim de 3 meses fui operada ao dedo e o doutor que me operou disse, eu ouvi ela dizer porque a anestesia era local, e ele disse, virou-se para a enfermeira e disse, este dedo mais valia ser amputado porque ele está muito mais defeito do que eu pensava. Eu disse, isso, doutor, não me diga isso. Diz ele, esqueça que eu não disse nada, esqueça. Cozeu-me, cicatrizou, voltei para a fisioterapia e o dedo cada vez mais encurvado, cada vez mais encurvado. Quando eu cheguei à igreja, a minha mão estava a ficar assim, com muitas dores. Eu para bater palmas eu era assim, eu não conseguia. Eu não conseguia descascar, eu só conseguia descascar 3, 4 batatas, não conseguia mais fazer praticamente nada com a minha mão. O meu braço já estava a começar a perder a força também. E eu ia às consultas e aqui no Hospital Santa Maria do Seguro, o diretor do hospital, que é professor, ele virou-se para mim e disse, olha minha senhora, eu não sei o que é mais que lhe hei de fazer. Eu sou o professor dos ortopedistas aqui do Norte e eu nunca vi um caso como o seu. Eu vou mandá-la para a psiquiatria
para ir a preparar, porque vamos lhe amputar o dedo, que é para evitar da senhora ficar com o braço totalmente paralisado, atrofiado. Diz ele, vamos ver se resolve. Eu disse, olha, Sr. doutor, eu não quero isso. Diz ele, mas eu não vejo outra solução para a senhora. Foi quando eu tive o conhecimento da igreja, pela televisão, e vi, aqui tinha de ser a solução, porque o pastor, quando eu adormeci na sala, quando eu acordei estava a dar o programa da igreja e o pastor que estava a fazer a reunião disse, se você tem este problema, ele parece que estava a falar diretamente comigo, e ele disse, se você olha nos meus olhos que vou fazer uma oração, eu tenho certeza que a senhora já vai conseguir, que a pessoa já vai conseguir dormir bem de noite e a sua vida vai começar a mudar, e assim foi, Sr. Pastor. Eu olhei para ele, para os olhos dele, recebi a oração, fui-me deitar, eu dormi uma noite tranquila, que as minhas noites eram super agitadas, eu não conseguia descansar. Eu disse, não, eu tenho de ir nesse sítio. Quando eu cheguei à igreja também, para além de ser curada da depressão, Hoje a mão, completamente bem, força, trabalho, faço qualquer coisa que eu já tinha uma incapacidade na mão que eles já me tinham dado pelo seguro e sujeita a ficar paralisada do braço, hoje faço tudo. isso é o poder sobrenatural do quê? Ela usou a fé, Deus arrancou a depressão e curou os braços, como ela diz, perdão, a mão, que não mexia, que não abria por conta do problema do tendão, está aqui, ó. É a prova do poder de Deus. Que Deus te abençoe ainda mais. Obrigado. A grande concentração de fé e milagres no Cenáculo do Porto aos domingos tem revolucionado a vida daqueles que participam dela. Inicia-se com o tratamento das águas que curam, aonde milagres extraordinários têm acontecido. Eu fiz uma caminhada e fiquei com o pé sem poder pôr o pé no chão, inchou e o médico disse para mim que tinha uma artrose no pé. Usou a fé. Usei a minha fé. Bebia ou passava em cima da doença? E eu nem passei em cima da doença, eu Só vou bebia. pela fé. Amém. E a dor, o que aconteceu? Sumiu, agora até ando mais rápido e tudo. Dá pra correr pra gente ver? Vai, lá. corre ali, Vai. vamos lá. Olha aí. Volta, vai. Sumiu. Sumiu a dor. Usou a fé. Foi-me declarado oficialmente, como eu costumo dizer, a depressão. E eu semanalmente era acompanhada por psicóloga e de 15 em 15 dias, uma vez por mês, isso já não estou certo, ou psiquiatra. E comecei a fazer tratamento. Entretanto fiquei desempregada e só me sentia bem era a dormir, porque assim não pensava. Só no quarto, trancada. Sim, Isso não é tudo vida. fechado. Isso não é vida. O dia todo dormindo. Todo. Hoje não depende mais do remédio? Não. E a partir daí, depois esqueci-me um dia, esqueci-me 2 dias, eu disse, ao terceiro disse, então, se eu já consegui 2 dias, não vou tomar mais. Acabou E tudo. deixei, acabou. Curada. Sim. E hoje é uma outra pessoa? Totalmente diferente. Logo após, é realizado o grande clamor ao pé da cruz, através do qual as famílias têm sido tocadas pelo poder de Deus. E os resultados, comprovado que este clamor é eficaz. Esta concentração de fé e milagres finaliza-se com o momento da cura da alma, quando as pessoas fazem a sua entrega de vida a Deus. Não deixe de fazer parte deste movimento de fé. Aos domingos, às 9h30, na Rua Egas Muniz, 485, em frente ao Quartel Militar da Constituição. Senhora, senhor, esses 3 momentos, eles farão com que tua vida alcance o equilíbrio. A cura com as águas, o tratamento, o clamor da família, e domingo agora vai ser o Família ao Pé da Cruz. Aliás, nós vamos estar ali quebrando a maldição hereditária. Toda aliança, todo elo que há entre você e o teu bisavô, bisavó, mãe, pai. E nós não estamos falando elo no que diz respeito à genética, no que diz respeito aos costumes. Estamos falando o elo da maldição espiritual. Um mal que eles não pediram para si, nem muito menos aceitariam, mas foi jogado contra eles. E uma vez eles morrendo,
A maldição ou espírito maligno, ele não morre, ele passa para o parente seguinte, é uma herança maldita. Essa herança maldita será quebrada. Domingo agora, na Rua Egas Moniz, 485, no Porto, em frente ao quartel militar da Constituição, ali, às 9h30 da manhã. Se você não puder estar às 9h30, temos 7h30, temos 15 e às 18, tá bom? É momento de fé, é um momento de esperança. Chegou o momento do primeiro passo de Deus na tua vida. O momento de falarmos com o Todo-Poderoso. Se você tem um copo com água, por favor, prepare mãos. Caso não tenha, coloque as mãos no teu televisor. Vamos falar com Deus. Prepare o seu copo com água, é momento de oração. Meu Deus e meu Pai, há pessoas que agora estão nas trevas e nós encaminhamos todos que nos acompanham para a santa luz. Senhor, há quem carregue a maldição dos antepassados, há quem foi vítima de um bruxedo de inveja e de vingança, há quem perdeu o marido, há quem o filho debandou para a droga, há quem o casamento virou inferno por conta de magia, por conta de bruxaria, por conta de feitiço. Meu Pai, meu Rei, meu Senhor, eu lhe peço, vá ao encontro agora dessa pessoa que conosco faz a prece. Toca na carne dela, toca nos ossos, no sangue, na alma. Remova a dor, remova essa angústia, remova essa tristeza, amargura, remova o espírito da morte, remova o peso que ela carrega nos ombros. Quando nós cessarmos a prece, ela vai sentir uma paz que ela nunca sentiu. Visita aqueles que estão em casa, nos hospitais, aonde quer que esteja. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba a luz aí onde você está. Amém. Vamos juntos receber o toque da poderosa mão de Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Graças ao nosso bom Deus, o primeiro passo Deus deu. Eu creio que mediante essa prece, porque fé é certeza do que vai acontecer. Deus tocou em você, você sente a diferença? Primeiro passo, Deus nos colocou no teu caminho e tocou em você. Segundo passo é a senhora e o senhor sair de onde está e chegar ao altar do Deus vivo. Você não paga nada, vou colocar as imagens do cenáculo, não precisa trocar de religião, todos os dias de portas abertas estamos. De segunda a sexta temos 4 horários, 7h30, 10 e 15. 7h30, 10, 15 e 20. Sábado pela manhã, 7h30 e 10, domingo temos 4 horários. O principal 9h30, mas temos às 7, às 15 e às 18. Rua Egas Moniz, 485 no Porto, em frente ao quartel militar da Constituição. Que Deus ilumine a sua vida e até lá. Acompanhe diariamente na Rádio Placar 95.5 o programa Ponto de Luz às 18 horas. Nele, o pastor Flávio, acompanhado de uma ex-bruxa e de um ex-bruxo, esclarece dúvidas, desvenda mistérios e encaminha a sua vida para a luz. Não perca o programa Ponto de Luz.